O sol castigava a terra rachada quando um grito de dor rompeu o silêncio. Um jovem quase sem forças era chicoteado até cair no chão, enquanto os olhos do povo se enchiam de medo. Mas daquele sofrimento nasceria uma resposta inesperada. A resistência que mudaria o destino de todos. O sertão nordestino de início do século XX era marcado pela fome, pela seca e pelo peso da desigualdade. Nas feiras, nos pequenos povoados de Pernambuco e Alagoas, contos e mil-réis circulavam em mãos trêmulas, mas quase sempre acabavam nos cofres dos coronéis que compravam bois, armas e proteção. Para os pobres, restava apenas a sobrevivência diária e a fé nas missas de domingo, quando padres pregavam resignação e penitência. Era nesse cenário de miséria e injustiça que Lampião já era nome sussurrado entre rezas e medos. Naquele dia abafado, o povo da fazenda se reuniu à força no pátio. O motivo era o castigo de um rapaz franzino, acusado de pegar um punhado de comida caída do armazém. O capataz da propriedade, homem de rosto ossudo e olhos sempre à espreita, ergueu o chicote com prazer. O couro rasgou o ar seco e cada estalo parecia ecoar pelas paredes de barro e telhas quebradas. O jovem gritava, sua pele marcada se misturava ao pó vermelho que subia do chão. Ninguém ousava mover um músculo. O silêncio coletivo era a prova da submissão de anos. Entre os presentes, mães tentavam desviar os olhos dos filhos pequenos. Homens de rosto queimado pelo sol cerravam os punhos, mas sabiam que qualquer reação custaria a vida. A cena parecia interminável, e cada golpe era também a lembrança das gerações que carregavam o peso da escravidão recente, ainda viva na memória do sertão. A alguns metros dali, meio oculto entre as sombras de um curral abandonado, Lampião observava em silêncio. Seu chapéu de couro projetava uma sombra firme sobre o rosto, e o brilho de seus olhos não deixava dúvidas. Ele estava decidido. O vento quente trazia o cheiro forte de suor, misturado ao da rapadura, derretendo nos tachos de uma venda próxima. Era como se tudo ao redor conspirasse para marcar aquele momento como único. Lampião sentia em sua própria carne o que via. O passado lhe voltava em imagens rápidas, o pai morto em emboscada, a família humilhada, as promessas não cumpridas por autoridades que juravam justiça. O sertão parecia sempre cobrar dos pobres um preço alto demais. E agora, diante daquele rapaz quase sem forças, ele sabia que não poderia ficar apenas como testemunha. O sol já descia sobre o horizonte, tingindo de vermelho a paisagem seca. O capataz, indiferente ao sofrimento do menino, continuava. O chicote agora soava mais como um ato de vaidade do que disciplina. As veias em seu pescoço saltavam e seus olhos miúdos brilhavam de prazer. O povo inteiro respirava fundo, aguardando o fim, mas ninguém ousava levantar a voz. Foi nesse instante que um detalhe cortou o ar como lâmina. O olhar do rapaz, quase apagado pela dor, ainda buscava socorro. Não havia palavras, apenas o clamor silencioso de quem implorava para não ser esquecido. E esse olhar atravessou Lampião como se fosse um chamado. A poeira fina levantava com o bater dos pés dos trabalhadores. O mugido distante de bois e o cantar de um galo perdido pareciam zombar do desespero humano. Lampião respirou fundo e ajeitou a cartucheira na cintura. O tempo de observar havia terminado. Enquanto o povo recuava, os gritos do jovem se tornavam mais fracos, quase abafados. O capataz se preparava para mais uma série de golpes quando algo rompeu o silêncio. O som seco de um disparo para o alto ecoou por todo o pátio, fazendo os pássaros levantarem voo das árvores retorcidas. O chicote parou no ar e os olhos de todos se voltaram para a figura que surgia firme, cercado de homens armados que carregavam no rosto a mesma determinação. O nome de Lampião ecoou entre sussurros, e o povo entendeu que aquele dia não seria como os outros.
A justiça que nunca vinha pelas mãos da lei estava prestes a nascer no coração do sertão. Se gosta de histórias como esta, inscreva-se e ative a campainha. Aqui revivemos histórias que a história não se atreve a contar. E foi assim, no instante em que o sol tingia de sangue o céu, que Lampião deu o primeiro passo para transformar a dor em vingança. O pátio, antes cenário de humilhação, estava prestes a se tornar palco de uma virada jamais esquecida. O capataz ainda segurava o chicote suspenso quando percebeu que os olhos de todos já não estavam nele, mas na figura que avançava pelo pátio. Lampião caminhava com passos firmes, o couro do gibão rangendo a cada movimento, e atrás dele vinham homens igualmente decididos, o bando que espalhava temor por onde passava. O silêncio pesava tanto quanto a respiração contida do povo. O capataz tentou manter a postura, mas a mão que segurava o cabo do chicote tremia. Lampião não gritou, não fez discursos. Apenas levantou o rifle para o alto e o disparo ecoou mais uma vez, seco, rasgando o ar quente do sertão. O som reverberou pelas paredes de barro, pelos galpões e até pelo tronco onde o jovem ainda estava preso. O povo recuou instintivamente, mas logo entendeu que aquela entrada não era para eles. Era para o homem que usava o chicote como cetro de poder. Rodrigues, o capataz, arregalou os olhos miúdos. Tentou buscar apoio nos outros homens da fazenda, mas nenhum se moveu. O medo era tão denso que até os cavalos presos no curral relinchavam inquietos. Lampião ergueu a voz apenas uma vez, grave e carregada de autoridade. "Soltem o menino." 2 de seus homens avançaram e cortaram as cordas. O rapaz caiu no chão semi-inconsciente, enquanto uma das mulheres correu para ampará-lo. O povo observava tudo sem ousar piscar, como se o menor movimento pudesse quebrar o encanto daquela virada inesperada. Lampião, então, caminhou até o centro do pátio e fitou o capataz. O suor escorria pelas têmporas de Rodrigues. Ele tentou falar, mas as palavras se embolaram na garganta. Sua mão direita procurava disfarçadamente a bainha de uma faca, mas Lampião foi mais rápido. Apontou o rifle direto para o peito do homem. "Hoje tu vais sentir na pele o que fez tantos sentirem." O capataz foi agarrado pelos braços, derrubado no chão de terra batida e arrastado até o mesmo tronco onde mantivera trabalhadores sob chibatadas. A multidão se movia lentamente em círculo, incapaz de acreditar no que via. O couro do chicote, antes símbolo de medo, agora estava nas mãos de um dos cangaceiros. O murmúrio crescia entre o povo. Alguns murmuravam rezas, outros apenas deixavam escapar lágrimas silenciosas. O momento parecia impossível de se prolongar mais, mas Lampião o fez. Não para alimentar crueldade, mas para que cada segundo fosse gravado na memória de todos. Os trabalhadores respiravam rápido, como se aguardassem um sinal para soltar o grito preso no peito. Lampião deu um passo à frente e anunciou: 50 açoites, nem mais nem menos. A ordem caiu como trovão. O capataz estrebuchou, mas foi contido. O chicote foi erguido e o couro trançado cortou o ar antes de descer sobre as costas dele. O som ecoou mais alto do que todos os estalos que já haviam soado naquele lugar. E pela primeira vez, não foi um pobre que gritou de dor. Cada golpe arrancava não apenas carne, mas também anos de silêncio engolido. O povo tremia, não de medo, mas de uma mistura de alívio e incredulidade. A cada estalo, as expressões mudavam. Olhos arregalados se transformavam em olhares fixos de quem presenciava o impossível. E Lampião permanecia ali, imóvel, observando. Seu rosto duro não deixava transparecer emoção, mas seus olhos carregavam o peso da justiça. O ar parecia mais pesado, a tarde mais longa, o calor mais sufocante. A cada açoite, o capataz se retorcia e a poeira do chão subia, misturando-se ao cheiro acre de suor e sangue. No 50º golpe, o chicote caiu e o silêncio tomou o pátio.
Os trabalhadores, antes acuados, agora tinham no rosto uma centelha nova. Ninguém ousou falar, mas todos entenderam o que aquilo significava. O tempo da submissão cega estava prestes a terminar. Lampião, então, quebrou o silêncio com poucas palavras. Isso é só o começo. E o povo prendeu a respiração, porque compreendeu que havia algo ainda maior por vir. O capataz mal conseguia se manter de pé, as costas latejando, o corpo arqueado de dor. O suor misturado ao sangue escorria pela roupa rasgada, e seus olhos miúdos, antes cheios de arrogância, agora estavam perdidos em desespero. Lampião se aproximou lentamente, os passos firmes levantando pequenas nuvens de poeira vermelha. O povo recuou alguns centímetros, mas ninguém desviou o olhar. Era como se todos esperassem o próximo gesto, como se o destino daquele homem estivesse também ligado ao deles. Lampião parou diante dele e falou em tom grave, quase solene: "Quem fere o povo, perde o direito de ver o mundo." A frase caiu sobre a multidão como um trovão silencioso. Não havia exagero, não havia espetáculo. Era a sentença de quem conhecia de perto o preço da injustiça. O capataz tentou reagir, balbuciou algumas palavras desconexas, mas já não havia quem o escutasse. O silêncio do povo era pesado, quase sagrado, como se cada um testemunhasse uma espécie de julgamento maior do que a lei dos homens. Os trabalhadores não se moviam, mas seus olhares diziam mais do que palavras. Havia medo, sim, mas também havia algo novo surgindo. A certeza de que o ciclo de violência podia ser quebrado. O capataz, outrora temido, agora era apenas um homem reduzido pela própria crueldade. O vento trouxe consigo o cheiro de esterco e suor, misturado ao som distante de uma sanfona, lembrando que naquela mesma cidade, aos domingos, festas populares ainda tentavam manter viva a alegria do sertão. Mas naquele pátio não havia música, apenas a expectativa sufocante. Lampião fez um sinal e 2 de seus homens puxaram o capataz com brutalidade. O homem gemeu, incapaz de resistir. Seu corpo cambaleava, como se já tivesse perdido as forças da alma. O povo abriu caminho em silêncio. Ninguém ousou intervir, mas muitos sentiram dentro de si que algo mudara para sempre. O cangaceiro ajeitou o chapéu de couro, olhou para os trabalhadores e disse com a voz firme: "Hoje ele paga, mas o julgamento não acaba aqui. Todos vão ver." Aquelas palavras carregavam mais do que ameaça. Eram um anúncio. Não seria apenas uma punição isolada em um pátio de fazenda. Haveria um espetáculo público, um ato pensado para atravessar fronteiras e chegar aos ouvidos de coronéis, padres e comerciantes. Enquanto o capataz era levado, o jovem castigado, agora libertado, era cuidado por algumas mulheres. O rapaz mal conseguia manter os olhos abertos, mas sua respiração ainda estava ali, frágil, insistente. As mãos calejadas de sua mãe o acariciavam com ternura e lágrimas rolavam pelo rosto dela. Pela primeira vez, ela via um fio de esperança no olhar dos que a rodeavam. A noite começou a cair, tingindo de cinza e roxo o céu seco do sertão. Os lampiões a querosene foram acesos na varanda da casa grande, iluminando com luz trêmula as paredes manchadas de pó. O silêncio continuava, mas agora já não era de resignação. Era o silêncio de quem compreendia que um novo capítulo estava prestes a começar. E foi nesse clima carregado entre o medo e a esperança que Lampião deu a ordem final aos seus homens. Amanhã ele vai conhecer a praça. O anúncio ecoou como promessa. O povo trocou olhares inquietos, corações acelerados, porque sabiam que a cidade veria algo que jamais esquecera. A sentença ainda não estava concluída e todos entendiam que o verdadeiro espetáculo da justiça estava apenas por vir. A madrugada nasceu pesada, carregada de silêncio e expectativa. O sertão parecia segurar o fôlego, como se a própria terra aguardasse o desfecho de algo grandioso.
O capataz, exausto e enfraquecido, foi amarrado a uma carroça simples, dessas que transportavam milho, couro e rapadura para as feiras. O povo acompanhava em silêncio, alguns escondidos atrás das cercas, outros fingindo retomar o trabalho, mas todos atentos ao cortejo que seguia em direção à cidade vizinha. A estrada de barro serpenteava entre mandacaros e pedras secas, enquanto o ranger das rodas ecoava pelo caminho. Lampião seguia à frente, montado em seu cavalo baio, o rifle atravessado no peito. Seus homens vinham logo atrás, atentos, carregando armas reluzentes à luz tímida do sol que nascia. O capataz, preso e humilhado, não conseguia encarar ninguém. Sua cabeça pendia e o medo já havia tomado o lugar da arrogância. Ao se aproximarem da cidade, o som de vozes e o cheiro de feira começaram a se misturar ao ar. Era segunda-feira, dia de mercado, quando famílias vinham de povoados distantes vender farinha, feijão, rapadura e carne de sol. O dinheiro corria em contos e mil-réis, e os coronéis aproveitavam para negociar bois e armas. Mas naquele dia, ninguém imaginava que a feira seria interrompida por um espetáculo que ficaria para sempre gravado na memória. Lampião ordenou que a carroça seguisse até a praça central, onde o coreto e a igreja dominavam a paisagem. O badalar do sino chamava para a missa da manhã, mas o olhar da população já estava preso no grupo de homens armados que chegava. Crianças se agarravam às saias das mães, e comerciantes fechavam apressados suas bancas de couro e tecido, temendo o que estava prestes a acontecer. No meio da praça, improvisaram um tablado de madeira. A multidão se aglomerava e o burburinho crescia como onda. Uns murmuravam rezas, outros cochichavam indignação, mas a maioria aguardava em silêncio, tomada pela curiosidade e pelo medo. Lampião desmontou do cavalo e subiu ao tablado. O povo, acostumado a ver apenas coronéis discursando de lá, prendeu a respiração. Com voz firme, ele anunciou: "Este homem aqui usou o chicote como lei, fez do povo seu pasto, tratou vidas como se fossem gado. Hoje, o povo vai ver a resposta." O capataz foi empurrado ao centro de joelhos, a camisa em farrapos, o corpo marcado. O murmúrio aumentou. Alguns coronéis presentes trocaram olhares apreensivos, mas ninguém ousou intervir. O medo dos rifles de Lampião era maior que qualquer indignação. As velas da igreja ainda ardiam, e o padre, do alto da escadaria, observava em silêncio. O cheiro de suor, poeira e de carne assada vinda das barracas de feira se misturava no ar. O momento era tenso, cada detalhe gravado nos olhos de quem assistia. Lampião então ergueu a voz. 50 chicotadas ele recebeu. Foi pouco. Agora vai enfrentar a justiça diante de todos. Os homens do bando amarraram o capataz a uma trave de madeira, bem no centro da praça. O povo se encolheu, mas não desviou os olhos. O silêncio caiu pesado, interrompido apenas pelo ranger das cordas e pelo som distante de uma sanfona que, ao perceber a cena, se calou de repente. E foi nesse instante, quando a corda já deslizava pelas mãos de Lampião e a multidão prendia a respiração, que a praça inteira percebeu. Estava prestes a testemunhar não apenas um castigo, mas um marco. O momento em que o medo dos pobres se transformaria em força diante de todos. O tablado de madeira rangia sob os pés de Lampião. Ele observava a multidão com um olhar firme, sem pressa, como se cada segundo de silêncio fosse parte do julgamento. O capataz, de joelhos, respirava com dificuldade, a pele ainda marcada pelos açoites da véspera. O sol já alto fazia escorrer gotas de suor que se misturavam ao pó da praça. O cheiro de poeira quente, de rapadura recém-feita nas bancas e do couro exposto nas barracas de feira pairava no ar, trazendo a sensação de que a cidade inteira estava contida naquele espaço. O povo se acotovelava, tentando enxergar de perto.
Alguns homens mais velhos, acostumados à dureza do sertão, cruzavam os braços e murmuravam: "Nunca vi coisa dessas." As mulheres, muitas com crianças agarradas às saias, olhavam em silêncio, algumas rezando em voz baixa, outras apenas fixando os olhos em Lampião, como se ele fosse um juiz enviado por Deus. Lampião quebrou o silêncio com palavras secas. "Hoje não há coronel que mande, nem ouro, nem conto de réis que compre essa sentença. Aqui, quem fala é o povo." O murmúrio da multidão aumentou. Os coronéis presentes, acostumados a ditar regras, baixaram os olhos. Sabiam que qualquer tentativa de interferir custaria caro. O padre, parado na escadaria da igreja, apertava o terço entre os dedos, mas não se moveu. Era como se todos estivessem paralisados entre o medo e a expectativa. O capataz tentou balbuciar um pedido de perdão. Sua voz rouca mal saiu da garganta. A multidão se remexeu, mas Lampião não permitiu que houvesse espaço para piedade. Com um gesto rápido, ordenou que o homem fosse erguido e colocado sob a corda. O ranger do laço, sendo ajustado ao pescoço, ecoou como trovão abafado. A praça inteira segurou o fôlego. O vento soprou forte, balançando as bandeirolas coloridas que ainda estavam presas das festas de São João, lembrança viva da cultura do povo que tentava manter alegria em meio à miséria. O contraste era brutal. Enquanto as fitas coloridas dançavam ao vento, no centro da praça se preparava um ato que mudaria a memória de todos. Lampião olhou ao redor, o chapéu de couro projetando sombra sobre o rosto. Suas palavras foram curtas, mas carregadas de peso. Este é o destino de quem usa o chicote contra o inocente. O silêncio era tão profundo que até o sino da igreja pareceu hesitar em tocar. O capataz, trêmulo, foi posto de pé com esforço. Seus olhos sem brilho já não viam saída. A multidão, antes acostumada a assistir humilhações, agora presenciava a inversão da ordem. Lampião fez um sinal e um dos seus homens puxou a alavanca improvisada. O som seco da madeira cedeu e o corpo do capataz foi suspenso. O estalo da corda se misturou ao grito abafado que se perdeu no ar. Alguns desviaram o olhar, mas a maioria permaneceu fixa na cena, como se precisassem testemunhar cada detalhe para acreditar que era real. O vento trouxe consigo um silêncio estranho, pesado, que se espalhou por toda a praça. O corpo balançava lentamente, rangendo na corda, enquanto a multidão permanecia em choque. E naquele instante, entre o cheiro de suor, pólvora e poeira, todos entenderam que não se tratava apenas da morte de um homem, mas de um aviso gravado na pele da história. O sertão já não se curvaria da mesma forma diante da crueldade. O corpo do capataz balançava no ar, o ranger da corda ecoando pela praça como um som metálico que ninguém ousava interromper. O sol refletia no suor das testas e o silêncio parecia se estender por toda a cidade. Ninguém falava, ninguém se movia. Até os cavalos amarrados perto da feira estavam inquietos, relinchando baixo, como se também sentissem o peso daquele momento. As crianças, escondidas atrás das saias das mães, espiavam com olhos arregalados, sem compreender totalmente, mas pressentindo que algo maior do que elas estava acontecendo. As mulheres rezavam baixinho, pedindo a Deus que guardasse seus filhos daquele mesmo destino. E os homens pobres, acostumados a abaixar a cabeça diante dos coronéis, agora erguiam os olhos. Não era coragem plena ainda, mas uma centelha havia sido acesa. Lampião não comemorou, não sorriu. Sua expressão era dura, como a de quem sabia que aquilo não era um fim, mas apenas um recado. De cima do tablado, ele falou para todos ouvirem: que esse exemplo se espalhe. Quem levantar o chicote contra o povo vai encontrar o mesmo destino. O murmúrio cresceu entre a multidão, alguns se benzendo,
outros repetindo em voz baixa o que Lampião acabara de dizer, como se quisessem gravar a sentença na memória. Os coronéis presentes, imóveis, entendiam a mensagem. Não havia poder, dinheiro ou influência que protegesse um homem contra o julgamento do cangaço. Enquanto isso, os sons da feira recomeçavam timidamente. O estalo das facas cortando pedaços de carne de sol, o pregão de um vendedor de farinha, o cheiro de café fresco vindo das bancas, tudo misturado ao odor acre de pólvora e suor. A vida cotidiana tentava retomar seu curso, mas nada apagaria a cena recém-vivida. O capataz agora não era mais um homem, tornara-se um símbolo, e o povo, mesmo em silêncio, carregava nos olhos a lembrança de cada açoite devolvido, de cada lágrima que agora parecia menos amarga. Lampião desceu do tablado e montou novamente em seu cavalo. O povo abriu caminho sem que ele precisasse ordenar. Seus homens o seguiram, rifles a tiracolo, em passos firmes. O som dos cascos ecoava pela rua principal, onde os vendedores ainda se amontoavam, olhando com uma mistura de medo e admiração. Ao cruzar a saída da cidade, Lampião fez apenas um gesto com a mão. Era a confirmação de que a missão estava concluída, mas também o prenúncio de que outras viriam. O vento levantou a poeira da estrada, cobrindo parcialmente a visão do corpo que ainda balançava na praça, lembrando a todos que aquela não era uma história que se apagaria. E foi nesse silêncio pesado, cortado apenas pelo ranger da corda e pelo eco dos cascos na terra batida, que o sertão compreendeu. A justiça havia encontrado voz, e essa voz tinha o nome de Lampião. Os dias seguintes se espalharam como pólvora pelo sertão. A notícia do enforcamento atravessou trilhas de gado, corredeiras de rio e chegou aos povoados mais distantes. Nas feiras de Santana do Ipanema, de Piranhas e de Monte Santo, entre pregões de farinha e moedas de 1000 réis, trocando de mão, sempre havia alguém disposto a repetir a cena. Cada detalhe ganhava força: o chicote devolvido, os 50 açoites, a cegueira simbólica e, por fim, a corda que balançava no centro da praça. Os coronéis se reuniam em casarões iluminados por candeeiros, discutindo baixinho o perigo que Lampião representava. Havia medo de que o povo, inspirado pelo ato, passasse a não se curvar tão facilmente. Padres mencionavam nas homilias passagens bíblicas sobre justiça e punição, comparando a sentença do capataz à queda de Golias. E mesmo que a igreja mantivesse distância oficial, muitos fiéis enxergavam em Lampião uma espécie de libertador terreno. Para os trabalhadores do campo, a memória era outra. Em cada roça de feijão, em cada madrugada de enxada na terra seca, o nome de Lampião era sussurrado como esperança. Não se tratava apenas de um cangaceiro. Era alguém que tinha enfrentado de frente um homem cruel e dado ao povo o espetáculo da justiça. O silêncio de séculos parecia ter rachado. E ainda que o medo permanecesse, a dignidade começava a renascer. Nas casas simples de taipa, ao redor do fogo aceso em panelas de barro, as famílias contavam a história como quem narra um marco. Crianças ouviam atentas, e os mais velhos acrescentavam detalhes, misturando lembranças de sofrimento com a promessa de que tempos diferentes poderiam chegar. O som das ladainhas, nas noites de novena, agora se misturava ao nome de Lampião. Ele próprio sabia que a repercussão era maior do que um simples ato. Seu silêncio após a execução não fora de indiferença, mas de cálculo. Cada coronel que ouvira falar do ocorrido entenderia que o chicote não era mais soberano. Cada trabalhador que presenciara ou ouvira a história compreenderia que a submissão tinha limites. O corpo do capataz permaneceu exposto por dias, balançando no calor da praça, até que os próprios coronéis mandaram retirá-lo às pressas. Mas já era tarde. A imagem estava gravada. O ranger da corda, o sol a pino, o pó vermelho da praça.
tudo se tornara parte da memória coletiva. Lampião, montado em seu cavalo, atravessava estradas de barro e riachos secos, sabendo que não carregava apenas seu bando, mas também o peso de uma lenda em formação. A cada passo, o sertão repetia seu nome como quem repete uma reza. E assim, naquela poeira de vilas e cidades, entre o cheiro de café coado em feiras e o badalar distante de sinos de igreja, nasceu a certeza de que o cangaço não era apenas medo. Era também a voz que ecoava por aqueles que nunca tiveram direito de falar. Mas a verdadeira marca ainda estava por vir, pois quando os coronéis tentaram reagir, o povo já não olhava para o chão da mesma forma. As semanas seguintes mostraram o quanto aquele ato tinha ferido não só um homem, mas toda uma estrutura. Os coronéis, em suas casas grandes cheias de retratos antigos e cofres guardando contos de réis, começaram a sentir a ameaça. Eles estavam acostumados a decidir quem vivia e quem morria, quem trabalhava e quem apanhava. E de repente perceberam que essa lógica podia ser desafiada. As conversas nas varandas eram sussurradas, como se até as paredes pudessem ouvir. O medo tinha mudado de lado. Enquanto isso, nas feiras de gado e nos leilões de cabras em cidades como Juazeiro e Floresta, o povo repetia a história com riqueza de detalhes. Alguns diziam ter visto o momento exato em que o capataz caiu de joelhos. Outros juravam que Lampião olhou para o céu antes de dar a ordem final. Pouco importava se cada detalhe era exato ou não. O essencial era a lembrança de que a justiça tinha descido do tablado para as mãos de quem mais sofria. A repercussão chegava até as missas dominicais. O padre, diante do altar iluminado por velas, falava de justiça divina, mas o povo escutava pensando na justiça feita em praça pública. A Bíblia aberta sobre o púlpito trazia passagens sobre punições exemplares, e muitos fiéis ligavam o episódio ao que ouviam nas leituras: Davi contra Golias, Moisés contra o faraó. A fé, a cultura e a dor se misturavam, dando um sentido ainda maior ao acontecido. Lampião, por sua vez, sabia que tinha criado algo que não podia ser apagado. Montado em seu cavalo, atravessava veredas secas e riachos rasos, percebendo que cada passo de seu bando era acompanhado pela memória de um povo. O barulho das esporas e o tilintar das cartucheiras ecoavam não só como som de guerra, mas também como a batida de um tambor que anunciava transformação. Em pequenas casas de barro, ao redor da lamparina, famílias lembravam da cena. O ranger da corda, o sol queimando alto, os olhos do povo fixos no tablado. Tudo era contado como se fosse parte de uma escritura não escrita, como se tivesse sido uma revelação destinada a mudar destinos. Crianças adormeciam ouvindo. Jovens repetiam a história nas rodas de viola, e os mais velhos suspiravam dizendo que nunca imaginaram ver tamanha virada. Para os coronéis, restava a humilhação. Muitos enviaram mensageiros até Recife ou Salvador, pedindo reforço, tentando negociar proteção com políticos e militares. O dinheiro que antes comprava silêncio agora parecia não valer tanto. O cangaço, que já era temido, ganhava contornos de resistência. Não era apenas violência. Era um recado direto às estruturas que sustentavam o chicote. E assim, entre moedas trocadas nas feiras, ladainhas cantadas nas igrejas e o calor das noites de São João, cresceu a certeza de que o nome de Lampião já não era apenas um sussurro de medo. Era também a lembrança de que um homem simples podia desafiar um sistema inteiro e deixar para trás um exemplo que o povo nunca mais esqueceria. Mas à medida que a notícia se espalhava, surgia também a pergunta que queimava no peito de todos: como reagiriam os poderosos diante desse desafio? A reação dos poderosos não tardou. Coronéis da região, enfurecidos pelo exemplo dado por Lampião, reuniram-se em casas grandes, cheias de móveis entalhados e retratos herdados dos antepassados.
O eco dos sapatos de couro ressoava nos alpendres, enquanto discussões acaloradas aconteciam entre goles de café forte e tragos de charuto. O que estava em jogo não era apenas a honra de um capataz mutilado e enforcado em praça pública, mas a estabilidade de um sistema que sustentava fortunas inteiras, baseadas no suor e no sofrimento dos pobres. Mensageiros foram enviados a Recife e Salvador, pedindo reforços às autoridades provinciais. Em cartas seladas com tinta escura, descreviam Lampião como uma ameaça à ordem e ao poder do império. As palavras carregadas de medo e raiva descreviam-no como um demônio do sertão, alguém que precisava ser detido antes que outros resolvessem seguir o mesmo caminho. O dinheiro dos cofres dos coronéis financiava essas expedições. Moedas de prata e cédulas de 1000 réis passavam de mãos em mãos para garantir caçadores de recompensas, soldados experientes e até pistoleiros contratados para vigiar as estradas. Enquanto isso, nas feiras de gado e nos mercados de cabras, o povo murmurava entre uma negociação e outra. As conversas eram abafadas, mas sempre retomavam o mesmo ponto. A cena da praça, o capataz sendo punido diante de todos e a figura de Lampião impondo ordem em meio ao caos. O cheiro de carne seca misturado à poeira e ao suor dos animais parecia carregar também o peso da memória. Ninguém podia apagar o que já tinha sido visto. Em Juazeiro, durante a festa de São João, com fogueiras acesas e rojões riscando o céu, a história foi cantada em versos improvisados pelos violeiros. O povo dançava em roda, mas os refrãos traziam a lembrança do dia em que o chicote se virou contra quem sempre o empunhou. Era como se a tradição popular tivesse incorporado a cena, transformando-a em parte viva da cultura nordestina. O som da sanfona e do triângulo misturava-se ao canto de resistência, ecoando por quilômetros sob o céu estrelado. Lampião, montado em seu cavalo, sabia que seu nome já não pertencia só a ele. Cavalgava por veredas secas, atravessava riachos rasos e sentia que cada passo era acompanhado pelo peso da responsabilidade. O barulho metálico das cartucheiras e o estalar das esporas marcavam o compasso de uma nova era. Ele compreendia que não era mais apenas um chefe de bando, mas um símbolo que o povo começava a ver como herói. Mas os inimigos também compreendiam isso. Os coronéis, acuados, não se contentavam em apenas lamentar, queriam vingança. Os jornais da capital começaram a noticiar o episódio, descrevendo Lampião como criminoso sanguinário. A versão oficial tentava apagar qualquer menção à justiça popular. Mas nos sertões, nos casebres iluminados por lamparinas, a versão que se contava era outra. Famílias se reuniam ao redor da mesa de madeira, entre pratos de farinha e caldo de feijão, para recontar a história às crianças. As autoridades planejavam cercos, reforços e expedições armadas. Soldados eram destacados para vigiar estradas que ligavam cidades como Floresta, Piranhas e Serra Talhada. A cada dia crescia a tensão. O sertão parecia respirar mais pesado, como se a própria terra pressentisse que algo maior estava prestes a acontecer. O povo, porém, não recuava. O nome de Lampião era sussurrado nas rezas, lembrado nos sermões de padres mais ousados e cantado nos aboios dos vaqueiros que conduziam boiadas sob o sol escaldante. Não havia como voltar atrás. A semente já tinha sido plantada, e no silêncio das noites quentes, sob o céu estrelado do sertão, a pergunta que ecoava era inevitável. Até onde Lampião estaria disposto a ir para enfrentar os coronéis e resistir ao peso de um inimigo cada vez mais numeroso? O tempo avançou, mas a lembrança do que Lampião fez naquela praça nunca se apagou. Mesmo quando a poeira das estradas cobriu novos caminhos e a seca castigou novamente as roças de milho e feijão,
a memória daquele ato seguia viva. Nas cidades, durante as procissões de Semana Santa, quando as matracas rufavam e as tochas iluminavam as imagens dos santos, sempre havia alguém que, entre rezas e ladainhas, cochichava o nome dele, como se fosse parte de um evangelho não escrito. Os coronéis, apesar de reforçarem seus exércitos particulares e gastarem fortunas em armamento trazido de Recife e até do Rio de Janeiro, não conseguiram apagar o impacto que a cena deixara. Em cada feira de gado, onde as moedas tilintavam e os negócios eram fechados sob o peso da desconfiança, o comentário retornava: Lampião mostrou que até os mais fortes podem sangrar. Era uma frase repetida de boca em boca, misturada ao cheiro de couro fresco e rapadura vendida em pedaços. Nas casas humildes de barro e palha, os mais velhos contavam às crianças o que tinham visto ou ouvido. O capataz, antes temido como fera, fora açoitado, cegado e pendurado em praça pública. Não como vingança cega, mas como exemplo. E as crianças ouviam com olhos arregalados, enquanto o vento passava pelos buracos das paredes, trazendo consigo o som distante dos aboios dos vaqueiros e o latido dos cachorros nas noites de lua cheia. Lampião, por sua vez, nunca buscou descanso. Cada cidade que cruzava, cada vereda que percorria, carregava a marca do homem que havia ousado desafiar coronéis e desmontar a lógica de séculos de opressão. Mesmo quando o calor do sertão queimava a pele e a sede parecia insuportável, ele avançava, porque sabia que agora já não caminhava só. Levava consigo a fé de milhares. Os padres mais corajosos, em suas homilias de domingo, começaram a usar passagens bíblicas que lembravam o episódio. Quando citavam Davi contra Golias ou Moisés libertando o povo da escravidão, muitos fiéis olhavam uns para os outros e entendiam a mensagem oculta. Não era apenas sobre os tempos antigos, mas sobre o presente que viviam. Lampião havia se tornado, aos olhos de muitos, o instrumento inesperado de uma justiça que não vinha das autoridades, mas da própria terra e da fé de um povo cansado de sofrer. Nas festas de reisado, com tambores batendo e fitas coloridas enfeitando chapéus, surgiam versos improvisados que lembravam o dia em que a praça foi palco de libertação. Era uma maneira de manter viva a história sem desafiar diretamente os poderosos. A música, o riso e a dança carregavam por trás de cada gesto um recado de resistência. Mas não era apenas celebração. As expedições contra ele se tornaram cada vez mais violentas. Soldados, jagunços pagos a peso de ouro e até antigos aliados foram colocados em seu encalço. O sertão se transformou em tabuleiro de caça e cada passo de Lampião era vigiado. Ainda assim, ele seguia. Seu nome corria pelas veredas mais rápido que os cavalos dos perseguidores. E assim, entre poeira, sangue e esperança, a lenda se consolidava. Não importava mais se o homem estava vivo ou morto em algum combate distante. O que importava era o que havia deixado para trás. A certeza de que ninguém é intocável, de que até os senhores do chicote poderiam cair diante da coragem de quem decide resistir. Na memória popular, Lampião não era apenas cangaceiro, mas herói. Um homem que, diante de um povo humilhado, ousou escrever com sangue e coragem uma lição que atravessaria gerações. Uma história que ainda hoje é contada nas varandas iluminadas por lamparinas, entre um gole de café preto e o chiar da lenha queimando no fogão, como um sussurro que nunca se cala, porque algumas histórias não pertencem ao esquecimento, pertencem ao povo, e a de Lampião tornou-se eterna.